Começar passando pelos resultados, né? Ontem foi uma edição especial do Dynamite. Dynamite, diferentemente de outras empresas, ele faz shows especiais, né? Durante o longo do ano, né? Que não são pay-per-views, que não são eventos exclusivos, mas são eventos que passam na televisão e têm uma temática diferente. E dessa vez foi a noite 1 do Fyter Fest. O Fyter Fest é um dos eventos mais antigos da AEW, já está chegando no seu quarto ano de evento, né? Teve 2019, 20, 21 e agora em 22. E ele é dividido em duas noites. A primeira noite foi ontem, aconteceu na cidade de Savannah, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E a gente teve os seguintes resultados de luta, depois a gente vai comentar também do fora do ringue. Para começar, uma luta pelo título da TNT, agora o campeão Wardlow venceu o Orange Cassidy numa luta rapidinha ali para começar o show. Wardlow pela segunda semana seguida, lutando pelo título da TNT e abrindo o show semanal. E logo depois quer dizer, no card, né, a segunda luta, tiveram coisas antes, teve Chris Jericho, teve Ed Kingston, mas a segunda luta do card foi Jon Moxley contra o Konosuke Takeshita, numa luta que é o seguinte: se o Takeshita vencesse, ele poderia enfrentar num futuro próximo o Jon Moxley. Isso aconteceu no final de semana, quando a Miyu Yamashita venceu a Thunder Rosa no Japão e agora ela tem uma vaga para lutar novamente contra a Thunder Rosa pelo título mundial da EW. Acontece que nesse combate o Moxley acabou ganhando. Ele Deixa eu acabou entender ganhando em uma 13. coisa. Oi, Isso claro. é uma Contenders Match? Isso é uma Contenders Match. Exatamente. Ah! Exatamente, Ayrton. Tony Khan, Tá. como não pode usar o nome Contenders Match, provavelmente usou o nome Championship Eliminator, que também é um nome tão ruim quanto Contenders Match. Ele E faz, acaba... ele faz Contenders Match parecer um nome bom. É porque eu também não tinha entendido o que era uma Contenders Match até eu falar com os meus amigos e consultar a galera para ver o que era que estava acontecendo. Chavas Clube chamou de a famosa Proving Grounds. Proving Grounds. Mas o John Moxley acabou ganhando o Takeshita em uma luta que durou cerca de 3 minutos e meio. E aí depois a gente teve uma luta curtíssima do Luchasaurus com o Christian Cage, né? Ele é o novo homem grande do Christian. Ele venceu o Griff Garrison com o Brian Pillman Jr. Ele bateu nos dois, na verdade. Ele bateu nos dois, ele deu porrada nos dois, mas quem ele ganhou de verdade foi o Griff Garrison. E depois a gente teve um revival na AEW. Uma luta entre Cláudio Castagnoli e Jake Hager, que já tem uma história de anos, né? Porque o Jake Hager e o Cláudio eram da WWE, claro, como Cesaro e Jack Swagger, foram parceiros de duplas. E aí, depois de muitos anos, né? Isso é papo de 2013, 14, eles se enfrentaram. Agora na EW, o Castagnoli aumentou a sua invencibilidade vencendo o Jake Hager. Depois a gente teve a clássica luta de divas da noite, né? Em que a Serena Deeb venceu a ex-desaparecida Ana Jay. Ana Jay, depois de séculos lutando no Dynamite. E a professora Serena Deeb venceu a Ana Jay em 8 minutos ali. E isso também tem algumas repercussões para fora só da luta em si. E aí o main event da noite, né? O evento principal da noite 1 do Fyter Fest, que foi uma luta de duplas. 3 duplas se enfrentaram pelo título mundial da divisão. E a Swerve in Our Glory, formado pelo Keith Lee e o Swerve Strickland, venceram o Team Taz, formado pelo Powerhouse Hobbs e Rick Starks, e os Young Bucks, formado pelo Matt Jackson e o Nick Jackson, com o Brandon Cutler. E se tornaram os novos campeões de duplas da EW. Para começar, Ayrton, em uma palavra, o que você achou desse show? Assim, falando os resultados rapidamente, você sente que foi um show bom? Não, Você acha que não foi um show bom? Por quê? porque eu não vi. Ah, ótimo. Now the Excelente. world. Não, brincadeira. Eu Esse foi acho que foi um o show bom sim. podcast WrestleBR. Eu olhando os resultados parecem convincentes, assim, o show eu não consigo achar um motivo pra criticar, vamos dizer assim. Não, acho que foi uma decisão surpreendente, fazia tempo que não tinha uma decisão que todo mundo não estava esperando, né? Então, eu acho que entregou um show bom, sim.
E eu acho que se a gente comparar o show dessa semana com o show de semana passada, ele fica bem melhor, né? Não Sim. sei que isso se só foi por ser uma noite especial, mas também porque os combates eles tiveram qualidade. Eu acho o seguinte, quando o Ardon enfrenta o Orange Cassidy, eu acho que é uma mensagem óbvia. Assim que você for campeão, você enfrentar um lutador que vai te entregar uma luta boa e vai entreter a plateia é sempre bom, porque você tem a primeira impressão de que o seu reinado ele é interessante, assim. E o Orange Cassidy é um ótimo adversário para isso. Ele sempre eleva os adversários, mesmo sendo aquele personagem que a gente nunca sabe se vai chegar lá, mas ele sempre tem esse poder de fazer com que as pessoas pareçam melhores e as lutas pareçam melhores. Tanto é que ele é sempre um dos primeiros adversários, seja de campeões mundiais ou de campeões da TNT. E eu acho que foi uma boa escolha botar o Arlow contra o Cassidy. John Moxley contra Takeshita entregou. Eu não gosto do estilo Moxley, o Moxley naquela de ser técnico, eu acho que não dá. Eu acho que ele tinha que ser ali, como você disse na semana passada, o underdog. A gente comentou sobre isso na semana passada, sobre como o John Moxley com esse estilo diferente, às vezes beira a chatice. Tá lá no nosso YouTube, né? Só procurar o WrestleBR na sua barra de pesquisa. Mas eu acho que também não foi uma luta ruim, até porque o Takeshita é um ótimo lutador, passa por uma grande fase nos Estados Unidos, só acabou não vencendo, né? Então a partir daí a gente abre um espaço para saber quem vai ser o adversário do Moxley. O que Castagnoli. é Oi, um pode pouco falar. esquisito, né? Você fazer uma Contenders Match. Eu não vou chamar de Championship Eliminator, não. Me respeito que eu prefiro um nome melhor. Eu acho um pouco assim. Qual o conceito de você colocar essa luta e fazer o cara tipo perder, sabe? Tipo, isso descredibiliza pra mim, sabe? O lutador, sabe? Isso não faz o Moxie ficar mais forte, nem faz o Takeshita ficar bem também, sabe? Tipo, pra mim é meio. É uma coisa que você não precisava colocar isso como estipulação. Mas isso também eu acho que mostra muito o que eles querem com o Takeshita, né? Porque o Takeshita, ele provavelmente vai voltar pro Japão muito breve. Ele Uhum. não vai ficar na EW, então ele vai ter essas lutas como o underdog, mas ao mesmo tempo ele não vai chegar lá. E eu acho que isso acaba aumentando o nível do show semanal. Eu acho que isso faz sentido. Por mais que ele não vença. Eu acho que se fosse com um adversário que é credível para se tornar campeão da EW, seria muito mais eu acho que seria mais errado do que com o Takeshita, sabe? Que, tipo, qual o objetivo que a EW tem com o Takeshita? Além de, tipo, fazer lutas boas. Tem alguma coisa? Acho que não, porra. Eu acho que, tipo, Não ele tem. lá faz luta boa, dá uma credibilidade pra EW, a galera fica chamando ele de Young Boy, mesmo ele sendo o ace da DDT. E é isso. Mas Eu por, acho. por que não fazer valendo o cinturão em si? Qual a motivação de fazer uma contenders pra um cara que não vai ganhar mesmo e tipo, isso não vai. Eu não consigo ver um desenrolar disso que seja válido a não ser colocar simplesmente que é uma singles, sabe? Ah, o campeão pode lutar uma singles, sabe? Tipo, sem valer nada. Não tem problema isso. Agora, quando você coloca uma estipulação que o cara pode vencer e seguir, eu acho meio, sei lá, podia não ter. Gastou um cartucho ali à toa, sabe? Mas sabe o que parece isso? Eu acho que parece muito que eles viram a repercussão de Thunder Rosa contra. Não, eles já tinham marcado isso antes, né? Mas Aham. acho que eles usaram muito. Ah, a gente fez Thunder Rosa contra Miyamashita, por que não a gente não faz um Takeshita contra John Moxley também? Na Uhum. mesma estipulação. Eu acho que me parece muito isso, mas Direitos também iguais. não, é como se, tipo, olha só, a gente fez isso aqui, olha só o que a gente está fazendo também igual. Mas eu acho que adiciona como boa luta, né? No fim das contas, é o que vale, né? A porradaria ali na EW foi boa. Castagnoli contra Jake Hager, né? Que para primeiras lutas do Castagnoli, acho que nada melhor lutar contra uma pessoa que ele conhece há tempos, né? Mas o Jake Hager é um suposto lutador, então eu não entendo por que dão tanta moral para ele, assim, de ter Eu uma entendo, singles na EW. Por eu quê? entendo. Porque ele é um ex-WWE? Porque as pessoas têm uma narrativa muito boa pra considerar qualquer coisa. Essa luta seria altamente criticada se não fosse ali. Então, o fato de ser na EW, você pode
assim como 90% das storylines da EW com ex-WWE, que são sequências de storylines que estavam sendo feitas na WWE e sendo criticadas por isso, quando você muda o lado, você tem o trunfo de poder falar que é um sarcasmo, como era com a Jericho Appreciation Society, ou que agora vai, sabe? Tipo, agora é boa, sabe? Agora eles têm uma liberdade maior, agora não sei o que. Assim, existem milhões de motivos pra passar esse pano, porque simplesmente quem, honestamente, quem quer ver Claudio Castagnoli enfrentando Jake Hager quando você tem tanta gente muito mais capacitada no elenco? Por que que logo nas primeiras semanas você já vai entregar esse. Eu não posso chamar isso de fanservice, não dá, mas você já vai entregar esse remember, sabe? Já vai entregar esse. Eu acho que é só um remember mesmo, né? Pegaram um membro da Jericho Appreciation Society que eles tinham história, pegou o Cesaro. Cesaro não, né? Cláudio Castagnoli. Senhor Isso é Cláudio. difícil acostumar, né? Que o nome é com C também. Pois Difícil é. chamar o Cláudio Castagnoli de Cláudio depois de 10 anos. Pô, e Cláudio é um nome Mas muito. Porra, como to... se meu padrinho Cláudio estiver ouvindo isso aqui algum dia, o que eu acho muito difícil, eu peço desculpas pra ele por se chamar Cláudio, mas Cláudio é um nome muito ruim. desculpa para todos os Cláudios do Peço Brasil desculpas. aí. Se tem um Cláudio ouvindo, não é pessoal. É, Cláudio, é porque Cláudio lutador é complicado. Clá... Você vê, Cláudio jogador já é difícil. Tanto que a gente tem o Claudinho, que aí fica melhor. Claudinho. Você bota o Inho, dá até um. Claudinho é melhor que Cláudio. Claudinho é muito melhor que Claudio. Se ele botasse Claudinho, fosse Claudinho Castanholi, Claudinho ia Castagnoli? ser sensacional. Um, Meu Deus. um Não, ia careca ser de 2 incrível. metros de altura chamado Chamando Claudinho. Claudinho. Pô, Porra, muito foda. eu vou mandar essa Mas ideia pra o, ele. mas o Cage Match, assim, a gente fala muito do Cage Match aqui, mas Cage Match é basicamente uma base de dados, né, de lutas, de luta livre que as pessoas podem também avaliar os combates, é tipo um IMDb da vida, um Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, e o Cage Match ele teve uma nota geral 6,71 para esse combate, que é uma nota ok para baixo. Assim, E diferente das notas de Dr. Meltzer, essa aqui vai até 10, né? Não é, ninguém deu 6 estrelas pra luta, não. não, isso é uma 6 de 10. avaliação de 1 a 10 e um combate bom normalmente tem mais de 8. Assim, por exemplo, John Moxley contra o Takeshita teve 8,48 numa média de 161 votos e a luta do Main Event teve 8,83, então foi considerada uma luta muito boa pelos usuários do Cage Match. E essa do Castagnoli não. Mas também tiveram coisas fora do ringue que valem ser ressaltadas. Eu acho que depois a gente pode falar do main event, mas a gente pode falar dessas questões fora do ringue. Começando sempre pelo Christian, porque mais uma semana o Christian foi fazer uma promo envolvendo a família de alguém, e dessa vez foi o pai do Brian Pillman Jr., que é o próprio Brian Pillman, que quem não sabe, ele morreu de uma forma trágica em 97, ele era um lutador promissor dentro da WWF, fazia parte da Hart Foundation, que era o grupo formado pelo Bret Hart, pelo Owen Hart. E aí o Christian mais uma vez é, a, a, usou a referência familiar para fazer uma promo Rio. E eu acho que mais uma vez não deu certo, né? Acho que mais uma vez ele deixou a desejar com isso. Será que a EW vai parar com essa parada em algum momento ou eles vão ficar forçando como se ele fosse o malvadão e tipo o Ed, já que o MJF não tá aí, então a gente tem que ter um Ed e um Ed muito mais creepy, que é um coroa falando merda. Assim, foi o que eu coloquei no resumo da thread, né? O, simplesmente o Christian agora já deve estar procurando lá nos corredores da EW quais lutadores o pai morreu, né? Pra ele poder dar sequência, pra continuar fazendo promo falando de pai morto, sabe? É completamente ridículo, assim. Infelizmente, tem. Fala, Davi. Grande abraço, meu amigo. Infelizmente, a gente tem essa cultura deles lá de ficar fazendo piada com coisa
que não precisa, sabe? Não é nem que não é piada, sabe? Tipo, eu acho que passa até longe da discussão de ser ofensivo e tudo mais, porque ele tá falando mal, tá falando do pai do cara que já morreu, tá ligado? Uma pessoa importante pra vida dele. É simplesmente baixo, é fraco, não, não tem liga, é uma coisa barata, sabe? É, e se você for fazer coisas baratas, é muito melhor você ficar simplesmente só xingando o time de basquete da cidade, o time de futebol americano. Isso aí é um hitzinho que você ganha com a plateia. Agora, você ficar ganhando hit com. Oh, ele falou mal do pai, ele falou do cara que o pai morreu. Ah, gente, pô, assim, gente, É tipo, realmente isso é o tipo de promo que vocês gostam? aquela coisa que a galera faz, oh, pesado. Só que, tipo assim, tem necessidade, né? Realmente é uma parada que eu acho que não tem necessidade, porque, porra, o Christian, ele tem. Cara, foi a mesma coisa que a gente falou semana passada. O Christian tem 20 anos de carreira. Ele pode falar sobre qualquer coisa. Ele pode falar, tipo, ah, seu pai, ele foi bom, mas você é um jobber, sacou? Ah, você é fraco. Qualquer coisa assim. Não precisa necessariamente trazer um caso de família para comentar sobre o adversário, né? E aí até que ponto eles vão chegar com isso? E eu acho que é de um mau gosto, assim, que a gente, quando acontecer alguma coisa que passar da linha, porque, tipo, os fãs em geral não acham que isso passou da linha, mas quando for uma coisa que passar muito da linha, a galera vai ficar, tipo, porra, que parada é? É meio que o que rolou com o Max Caster, né? Que ele também é um outro caso de ficar tendo. Tirando esses hits baratos, né? Com aqueles rap de merda que ele faz. E aí ele foi fazendo uau, uau, até o momento em que ele achou que realmente era interessante fazer um rap sobre estupro. Né? Ele achou Acabou ganhando a suspensãozinha de leve, que né? ele ganhou uma suspensãozinha de leve, mas eu acho que o fato dele ainda estar fazendo rap e tudo mais e falando de casos, ele falou do caso do Johnny Depp com a Amber Heard e tudo mais. O fato dele continuar mostra que quem paga as contas dele gosta desse tipo de coisa, né? Então, Exatamente, né? Tipo, não cessa. Mas falando em Johnny Depp, agora a gente vai ter que falar de uma fã do Johnny Depp, né? Foi outro momento ruim do show. Porque eu acho que assim, a EW ela entrega muito dentro do ringue, isso aí a gente não pode negar, por mais que às vezes a gente força a narrativa para falar que não dá para negar que dentro do ringue a EW entrega, a gente assiste e fala, puta merda, que show, que luta maneira, pô, se e, diverte assistindo a luta. e isso eu acredito que seja, se você é uma empresa de luta livre, você entregar lutas boas, eu acho que é assim, é igual você for uma empresa de carne, uma, uma frigorífica ou uma empresa que produz carne e você. O que você precisa entregar bem se você é a Friboi? Carne. Pô, Boa carne. propaganda, né? Boas Claro. carnes. Você, não, você não pode falar que o trunfo da empresa é uma empresa de carne, é ter carne boa. Porque, Mas tem empresa que não entrega, né? A gente sabe disso. Que tem um exato, produto que deveria ter essa obrigação de entregar e não entrega. Pelo menos isso eles cumprem. exato. Mas Parabéns agora, pelo fazer o mínimo. fez o mínimo. Mas agora, se a gente for falar do fora do ringue, o fora do ringue é péssimo, né? Tipo, é bem mais fraco do que poderia ser. Ah, mas tem o MJF. Mas você tira o MJF, Acabou. você perde muita coisa, assim, do fora do ringue. E aí aconteceu ali a promo da Thunder Rosa, que não lutou nessa semana, e ela foi recebida pela Britt Baker com a Jamie Hayter e a Reba com um saco de areia, né? E a galera pode não entender o porquê ela entregou um saco de areia, mas isso é uma referência a algo que aconteceu há aproximadamente um mês já, quando a Thunder Rosa e a Marina Shafir lutaram no Dynamite e a Thunder Rosa acabou sendo acusada de sandbagging. Sandbagging nada mais é do que você não vender os golpes que a sua lutadora te dá. Porque na luta livre, obviamente, você, por ser um esporte encenado, tem quem vende e tem quem faz. E aí, quando a pessoa faz e a outra não vende,
fica parecendo que a outra é mais fraca e também fica uma coisa muito feia. Só que isso já tinha sido superado. A Thunder Rosa tinha enviado um bolo para Marina Shafir, tirado foto, negado que tenha feito sandbagging. E um mês depois, a Britt Baker veio ali com um saco de areia e levou aquilo para a televisão. Você não acha isso muito climão? Tipo, à toa? Eu, eu ainda vou mais além, porque climão sim, com certeza. Mas isso e aí eu vou usar a minha experiência individual para generalizar uma coisa, o que pode deixar pessoas irritadas, eu não estou nem aí. Mas até então, até ontem que a Ana me explicou no Discord o que era o sandbagging, que eu fui perguntando enquanto eu fazia a thread, eu não sabia. Quando eu vi o segment e ela falou que a Britt Baker entregou um saco de areia pra Thunderstone, eu tipo, quê? Por quê? Por que ela fez isso? Qual que é o. Aí ela foi explicar o termo. E eu acredito que muita gente não faz ideia do que é esse termo. Então, toda vez que a EW mete uma dessa de colocar coisas nas entrelinhas que você precisa minimamente entender alguma coisa fora ali do contexto para poder saber o que tá rolando, toda vez eu fico puto, porque foi igual eu coloquei no. Eu coloquei na thread. Britt Baker entregou um saco de areia pro Tony Schiavone. Eu tive o mesmo esforço de explicar isso que a EW. Entendeu? Sim. Isso pra mim é você não saber contar a história de fato, porque existe forma de você fazer exatamente o que ela quis, que é apontar que ela que fez essa treta, independente de gerar climão ou não, de você colocar isso na storyline. Existe forma de você fazer isso sem você ir tão fundo, sabe? Você pode simplesmente na entrevista falar sobre, sabe? Que eu acho que ela já até fez em algum outra semana. Você pode simplesmente, ela podia chegar e falar assim: "E aí, e a Marina Chafin, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão felizes, sabe?" Tipo assim, fazer esse tipo de coisa já remete ao que aconteceu, que as pessoas que foram pesquisar sabem que rolou um climão, remete ao que aconteceu e você conta de uma forma que atraia mais pessoas para conhecer isso. Porque eu, sinceramente, é a minha experiência, né? Olhando esse segmento assim, sem saber o que é o termo, eu não sei o que tá acontecendo. Ela entregou um saco de qualquer coisa ali, um saco de areia na mão do Tony Schiavone, sabe? Não, e aí a pergunta que eu faço a partir daí é: será que a EW está preparada para um público grande? Porque, assim, você pega os lutadores, você pega ali dentro do ringue, você tem shows. Mas a galera não está preocupada só com dentro do ringue, está preocupada com fora do ringue. E aí, a partir do momento que tu pega uma referência que poucas pessoas sabem, e as pessoas só vão saber se elas tiverem afinco pela parada, se elas pesquisarem, entenderem a fundo como é que funciona, você acaba excluindo um público. Eu acho que você acaba excluindo um público. Sim. Porque você faz aquela. É tipo como se você estivesse fazendo uma piada interna. Uma piada interna dentro do seu show. E aí eu fico me perguntando se a EW está preparada para um público grande que não vai entender essa parada. Não vai entender o que é um sandbagging. Não Não vai tá. entender uma referência sobre paz das pessoas. Tipo, às vezes não vai entender as referências e vai ficar tipo, a Deus dará para entender o que está acontecendo ali. Não tá preparada. Tem esse problema. E quando os Bucks eram. Os Bucks não, a Elite como um todo tava em relevância na empresa, assim, com Kenny Omega campeão, os Bucks campeões e tudo mais, ficava muito mais nítido isso também, porque claramente ficava aquela coisa de você, para entender a fundo as histórias, você tinha que assistir o Being the Elite, um programa de YouTube deles que é, se você olhar aí, 1 milhão de pessoas assistindo, quase 1 milhão, né, por semana no Dynamite. Se você olhar os vídeos devem bater, não sei, 200 mil views, 300 mil views, eu não tenho de cabeça, mas eu sei que não deve passar disso. E assim, é, você tá falando com uma porção muito menor de fãs ali e você tá, tipo, colocando as suas histórias sendo dependentes disso. E eles têm essa dificuldade de. é, Algumas decisões você só vai entender o porquê se você assistiu, sabe? Se você assiste o show secundário. E se você não inclui esse show secundário dentro do seu, você tá mandando mal. É, não é incomum ter shows secundários na luta livre, assim. Você
você lembra do Dirt Sheet, do Miz e Morrison. Sim, Só o que o Dusty. Dirt Sheet também aparecia no show. O Dirt Sheet também era parte dos shows, assim, aquilo aparecia. Os segments deles, alguma coisa que viralizou, eles colocavam no show principal. Era No do tempo do caso, www.com, não era nem YouTube. exato, não tinha YouTube ainda, nem nada, então era muito mais nichado. Mas eles faziam ser do show, eles faziam funcionar. Então, assim, o problema não tá em você ter um show secundário e tal, e contar histórias, mas é você conectar o seu público com aquilo que você conta, não é você simplesmente ser muito bom no wrestling e ter investimento pra, tipo, fazer coisas de uma forma alternativa não te faz ser ficar nisso, sabe? E, tipo, beleza, eu posso seguir assim agora que eu vou continuar crescendo pra sempre, assim. Não. Uma hora você bate num teto, que esse teto já até foi batido, e não sobe mais. Você para subir mais você precisa aprimorar. E é uma coisa assim, as pessoas ficam putas quando a gente fala dessas coisas, mas são coisas que eles próprios reconhecem. Se você vê o que próprio Kenny Omega em diversas entrevistas fala como principalmente quando as pessoas trazem à tona a comparação, né, com a WWE, ele fala: a gente sabe fazer luta e eles sabem fazer show. Aí o que Sim, será? O que dá grana, né? O que tipo é, atrai fã? É a luta ou é o show? é uma dualidade, né, que acontece. Se você gosta mais de luta, você acaba assistindo outras federações além da WWE, né? Porque a WWE cada dia menos entrega dentro do ringue, com raras exceções, né? Mas falando de luta, a EW sempre entrega, haja visto o Main Event, que é uma especialidade da EW, que é aquela luta de duplas, de 3 duplas, né? Que ultimamente eles vêm replicando muito porque sempre dá bom. E nessa luta, as coisas que eu queria destacar, por exemplo, são Keith Lee foi o melhor do combate, ele se destacou em relação a todos, seja em aplicação de golpes, seja em desenvolvimento da história que ele contou ali no ringue, seja na postura dele. Então, assim, eu acho que ele foi o MVP dessa luta. Gostei muito também do Rick Starks, cada dia mais se destacando. E é aquela luta honesta para tirar um 4,25 do Meltzer, assim. Tem momentos que a história é contada, tem momentos de muita agilidade, tem spots, tem emoção no final. Tipo, a torcida gostou muito da vitória da dupla do Swerve e do Keith Lee. Então eu acho que foi uma boa forma de acabar o show. Assim, se você quer acabar o show com luta, que você acabe tipo, com a galera empolvorosa. Porque quando você acaba com a galera empolvorosa, a galera vai ficar, ó, falando sobre o show horas e horas e horas e horas depois. E eu acho que isso é uma coisa muito boa quando você acaba o show bem. Isso é qualquer show semanal, assim, não é só a EW. Fala do Ross, fala do SmackDown. Tipo, se o show acaba bem, a galera fica muito empolgada. Ainda mais quando tem troca de cinturão, porque troca de cinturão, querendo ou não, é uma das coisas que mais empolgam o show de luta livre. Então eu acho que o show da EW fechou muito bem. Você quer comentar mais alguma coisa do show? Tipo, porque agora a gente vai falar de tópicos específicos. Né? Não, do show tô de boas. Uma palavra, pra mim, show foi bom. Bom, bom, vou imitar Bom a sua também. palavra. Vou É seguir, isso. seguir o relato.